Oi, mais uma vez estamos de volta. Dessa feita nós vamos estudar os sólidos geométricos, ok? Sólidos geométricos. Em tudo que a gente vê ou toca, é possível você ver formas geométricas nesses objetos, na paisagem. Elas sempre estão presentes na nossa vida. Veja essa imagem. Nós temos aqui uma igreja, e é possível a gente verificar nessa igreja várias formas geométricas. Nós temos o círculo, nós temos pirâmides, nós temos pentágonos, nós temos paralelepípedos, tudo na forma em que está apresentada essa igreja. Certo? Então, em tudo que pra gente olhar, em tudo que a gente pega, sempre há uma forma geométrica determinada naquele objeto. Elas podem ser regulares ou irregulares, podem ser planas ou espacial, podem ser arredondadas ou poligonais, mas elas estão sempre lá. Veja, na cúpula dessa igreja nós temos uma pirâmide. Numa festa de aniversário nós temos um cone. Temos um paralelepípedo na construção dessa torre. Ou um dado para as horas da brincadeira. Um triângulo. E o nosso bloco, que parece um paralelepípedo. Ou a pintura dessa parede na forma de um pentágono. Então, em tudo que a gente olha, em tudo que a gente vê, em tudo que a gente pega, é possível ver uma forma geométrica. O que nós vamos fazer é estudá-las, conhecê-las, ver como elas são construídas, entender um pouco mais dessas formas geométricas, certo? Nós temos aí na lata de leite Nido, o que é que nós temos? Um cilindro. Então, estão sempre aí todas as formas para que vocês possam ver. Uma dessas formas é chamada de poliedro. Nós temos aí vários exemplos de poliedro. Pirâmide quadrangular, icosaedro, paralelepípedo, pirâmide quadrangular, dodecaedro, tronco de pirâmide pentagonal. Então nós temos várias formas de poliedros que fazem parte da geometria espacial que nós estudaremos a partir de agora, certo? Os poliedros são o quê? São sólidos geométricos que são limitados por um número finito de polígonos planos. Então, um poliedro ele é formado por alguns polígonos planos. Esses polígonos eles vão formar a face do poliedro, certo? Cada poliedro vai ter um número de faces e cada face é formada por um polígono. A interseção dessas duas faces é chamada de aresta. O que é que nós temos como aresta aqui? Vamos pegar a nossa canetinha de sempre, vamos botar uma corzinha mais visível. Então a aresta é exatamente a linha que liga este ponto a este ponto. Essa linhazinha aqui a gente chama de aresta. É a união entre uma face e uma outra face. Então o que é face? Face é a união desses 4 pontos aqui, Quando a gente pega 4 pontos nesse polígono, nós temos esses pontos chamados de vértices, é onde se encontram as arestas. Então, nesse ponto aqui, eu acho o encontro de 3 arestas. Essa daqui, esta daqui e esta daqui. Então, essas 3 arestas se encontram formando um vértice. E quando eu pego 4 vértices, observe que eu tenho uma face deste polígono. Todos os poliedros têm essas características. Eles possuem vértices, que é esse ponto onde as arestas se encontram. Nós temos arestas, que é a linha que liga vértice a outro. E face, que é formada por 4 arestas ou 4 pontos, 4 vértices. Então, dessa forma, a gente identifica
né, as partes de um poliedro. Prossigamos. Os poliedros é uma palavra que vem do latim, a própria palavra poliedro. Poli, muitos, edro, face. Então, poliedro, muitas faces. São figuras tridimensionais, né, estão desenhadas em 3 dimensões pelo menos, formadas por a união de polígonos regulares, como a gente já viu. Então, que imagem é essa? Essa é a imagem de uma pirâmide, ok? Nós temos aqui uma pirâmide e neste outro lado nós temos um dodecaedro, né, desenhado aqui. Eu quero que vocês observem o seguinte: todos esses triângulos, 1, 2, 3, 4 triângulos e um quadrado para formar a pirâmide, né? O que é que eu estou dizendo? É a união de polígonos regulares. Quais são os polígonos utilizados aqui? Triângulos e quadrado. O quadrado faz a base da pirâmide e os triângulos se unem para fazer o restante dessa pirâmide. O que é que nós vamos identificar aqui também? Ó, nós temos esse vértice aqui, ó, outro vértice, ó, os vértices que são os pontos onde as arestas se encontram. Cada linha dessa é uma aresta. Então eu tenho 3 arestas que formam um triângulo, 4 triângulos mais um quadrado que formam esta pirâmide. Do lado de cá, nós temos a figura tridimensional formada por pentágonos. Por que pentágonos? Porque elas possuem uma figura que possui 5 lados, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Quando tem 5 lados, a gente chama de pentágono. Aí nós pegamos aqui alguns pentágonos e formamos essa figura, certo? Então nós temos aqui um sólido geométrico chamado dodecaedro e um sólido geométrico chamado pirâmide. São formados por polígonos regulares, no caso do dodecaedro, pentágonos, ok? Vamos conhecer alguns desses poliedros. O cubo. Ó, o cubo é um poliedro formado por 6 polígonos iguais, que são os quadrados. Então nós juntamos 6 quadrados e formamos um cubo. Eu posso pegar essa imagem que está montada de forma tridimensional e verificar. Eu tenho a aresta, né? Vocês estão vendo ela aqui. Eu tenho o vértice, que é esse cantinho aqui, e eu tenho a união desses pontos, arestas e vértices, formando uma face. O cubo, portanto, é formado de 6 faces. Ó, planificando esse cubo, o que é que nós temos aqui? Olha, uma face, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Cada uma dessa face vai mostrar aqui, depois que a gente dobrar esse elemento aqui que está planificado, vamos obter essa imagem tridimensional. Então eu tenho aqui um cubo montado e eu tenho aqui a sua imagem, né, quando a gente planifica o cubo. Então, um dos polígonos que nós vamos estudar é o chamado cubo. Então, conhecendo aí o cubo planificado também. Nós temos também a pirâmide. Olha, a pirâmide ela pode ser de várias maneiras, certo? Eu tenho aqui 2 exemplos. Eu tenho uma pirâmide pentagonal. Por que pentagonal? Porque ela é formada por uma base pentagonal, uma base de 5 lados, certo? Logo, se eu tenho uma base de 5 lados, quantos triângulos eu vou precisar para formar essa pirâmide? 5 triângulos, ok? Ó, planificando essa pirâmide, eu tenho essa imagem aqui. Observe que aqui no centro, nós temos a base dela, que é um pentágono, e para fechar a pirâmide, nós colocamos aqui 5 triângulos. Quando juntarmos essas partes, esses triângulos, nós obteremos uma pirâmide pentagonal. Outro tipo de pirâmide que eu peguei para mostrar para vocês é a pirâmide hexagonal. Por que ela é chamada de hexagonal? Porque a base dela possui 6
lados, certo? Planificando essa pirâmide, eu tenho isso aqui, ó. É outra forma de planificação. Eu tenho a base dela, aqui é a base, certo? Que é 6, possui 6 lados. E aqui eu tenho 6 triângulos que, ao dobrá-los e colar na base, obteremos uma pirâmide hexagonal. As pirâmides podem ser triangular, quando a base dela é um triângulo. Ela pode ser quadrada, quando a base dela é um quadrado, certo? Ela pode ser octagonal, quando a base dela possui 8 lados. Então nós podemos ter pirâmides de vários formatos. E o paralelepípedo, ó. O paralelepípedo é formado por retângulos. O que são retângulos? São figuras que possuem este formato. Então, quantos retângulos nós temos para formar um paralelepípedo? São 6 retângulos, certo? E aí nós obtemos essa imagem aqui, ó, essa que vocês estão vendo aqui planificada, que é a imagem desse paralelepípedo. Quando nós dobrarmos todas essas partes e fecharmos essa figura, obteremos um paralelepípedo. Da mesma forma que os outros. Aqui, ó, é o vértice, essa linhazinha a aresta, e esse lado aqui a gente chama de face. Quantas faces são? 6. Facilmente observada aqui, ó, na planificação do paralelepípedo. Outra imagem interessante é a do prisma. O prisma é um objeto interessante. Nós vamos fazer aqui uma imagem tridimensional de um prisma triangular. Só para vocês observarem, eu resolvi fazer essa imagem dessa maneira. Observe que aqui nós temos um prisma, né? Um prisma aqui triangular. Por que triangular, pessoal? Olha, ele é triangular porque a base dele, deixa eu girar a base dele para vocês verem ela aqui assim que é melhor. A base dele é um triângulo e as suas faces são mostradas através de um retângulo. Então eu tenho 3 retângulos montando aqui a imagem de um prisma triangular. É um pentágono. Deixa eu mostrar aqui a base para vocês. Aqui a base. É um pentágono e o corpo dele é formado por 5 retângulos. Nós temos também aqui, ó, outros exemplos de poliedros. Reapresento a vocês o cubo. Aqui eu tenho uma pirâmide triangular. Aqui eu tenho um octaedro. Aqui eu tenho um dodecaedro. Então veja que são várias formas de se fazer poliedros. Todos os poliedros são formados apenas por polígonos planos, ok? Se tiver alguma forma que não seja plana, ela não vai ser chamada de poliedro, beleza? Dando continuidade ao estudo dos sólidos geométricos, vamos falar agora sobre corpos redondos, ó. Quais são os corpos redondos que nós destacamos? São exemplos: a esfera, o cilindro e o cone. Ó, tenho aqui uma esfera, certo? É uma forma de corpo arredondado. Temos aí a esfera, ó, como ela é bonitinha, né? Outro corpo redondo é o cone, né? Tá aí a presença do cone, que tem uma base arredondada e uma parte dela é feita a partir de triângulos. E temos o cilindro, ó, né? O cilindro que está presente em muitos objetos que a gente manuseia, né? Tem a forma cilíndrica. Então vamos observar o cone, né? Tenho aqui o cone. Como é que é formado esse cone? Ele é formado por uma base redonda e uma outra parte que é feita à base de triângulos. Já aqui nós temos a esfera, ó, certo? A esfera, ela é feita de várias linhas que circulam ela, mas todas seguindo essa orientação que vocês estão vendo aqui nessa representação da esfera. O último corpo redondo que eu quero apresentar para vocês é o cilindro.
certo? Tá aí o cilindro, ó, como ele é mostrado e como ele é planificado. Eu tenho dois círculos e um retângulo. Quando a gente une os círculos ao retângulo, nós obtemos um cilindro. Estude, veja as atividades que está lá no livro, da página 52 a 61, e Deus abençoe a todos.